Fala galera, tá precisando de um software de gestão de academias especificamente para treinamento funcional? Nesse vídeo eu vou ter um papo bem informal com o João para apresentar algumas funcionalidades do sistema. Curtiu? Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para acessar xtfsistemas.com.br, onde você terá acesso a 30 dias free do sistema. E como é que o professor elabora aí, Rafa? Ele tem, por exemplo, eu cheguei para treinar contigo, tu faz uma avaliação inicial e começa uma programação de treino. Tu vais me inserir dentro do sistema como se eu fosse um cliente novo teu. Como é que... Primeiro a gente tem o treino experimental, né? No treino experimental, dentro da estrutura que a gente utiliza, ele tem movimentos básicos para quê? Para eu analisar esse cliente dentro... Exatamente. Uhum. Não é o treino ideal para o cliente dentro dos seus objetivos. É o primeiro treino, eu não conheço ele. Né? Ele é montado de forma subjetiva, mas serve para me dizer onde é que esse cara está. Desde o primeiro drop até o segundo ou terceiro, dependendo de quanto estiver. A partir daí, sim, eu, tendo com ele, após essa aula experimental, tendo uma anamnese com ele, vendo os objetivos, as carências dele, as necessidades dele, a gente começa a estruturar. Por exemplo, vamos pegar alguém que queira simplesmente redução de massa gorda, que é o padrão que você se encontra aí, um percentual altíssimo, que é esse o objetivo da galera. Então, como eu trabalho dentro da XTF com levantamentos olímpicos, levantamentos básicos, calistenia e também movimentos com auxiliares, por exemplo, kettlebell, wall ball, essas coisas, a gente pega esses três pilares, LPO, básicos e calistenia, e começa a estruturar um treino de uma forma generalista para que ele aprenda movimentos desses três pilares. E o quarto, que são os wall ball, swing, eles são complementares desses três. Então a gente vai levando o cara, por mais que a gente queira gasto energético, né? Padronização de movimento e maturação muscular, a gente utiliza esses três pilares como um final, objetivando um final de movimento. Por exemplo, na calistenia, no LPO eu quero que ele tenha um bom snatch. Mas para ele chegar no bom snatch, ele vai ter que ter um bom squat, um bom overhead squat, para ele ter um bom snatch. Então são níveis diferentes que eu vou enquadrar. Nos básicos, eu basicamente vou trabalhar supino, terra e agachamento. Começo com técnica, depois vou acrescentando carga, só depois dominado. Então, os níveis de básicos, por exemplo, são técnicas, né? E suas variações, por exemplo, terra sumô, supino inclinado, supino declinado, aí a gente vai trabalhar nisso. E na calistenia, a gente pergunta para a pessoa se ela tem algum movimento que ela queira fazer. Por exemplo, chega o Caios e fala lá na academia que ele quer emagrecimento, mas também gostaria de fazer um muscle up. Então, o treino base de calistenia para ele vai ser levando ele para o muscle up. Mas não adianta eu também querer aplicar muscle up para quem não quer. Handstand, algumas pessoas têm uma restrição muito grande para parada de mão, por medo, por trauma, a gente tem que respeitar isso também. Mas a estrutura do treino é basicamente voltada para isso. Não, meu objetivo é competição. Aí o treino é estruturado, eu vou ali e monto o treino dentro da minha linha de estruturação, treino de força, potência, assim vai dentro da necessidade dele. A possibilidade de treinar de forma individualizada e direcionada dentro do sistema é muito maior do que se eu for trabalhar de forma coletiva, todas as variáveis, ao mesmo tempo, o tempo todo. Entendi. E aí parte-se para o sistema contribuir dentro dessa dinâmica que você descreveu agora. Como ele permite a periodização, então eu consigo, por exemplo, se eu quero que ele faça 8 treinos de força pura, eu vou lá, monto o treino de força pura para ele, repito quantas vezes eu quero que ele monte para o sistema. Cada vez que esse cliente vir, vai repetir aquele treino. Fez as 8 vezes de força pura e depois eu tenho a programação de 10 treinos de transferência, o sistema vai começar a jogar os treinos de transferência até. Então, dentro de uma periodização, também é muito importante, bem interessante. Legal. Tu tem como mostrar alguns detalhes desses aí para nós podermos mostrar para o pessoal? Deixa eu ver aqui. Bruno aqui. João, por exemplo, o Bruno hoje ele está fazendo treino 8, 9, 10 e 11. Então, o 8 é handstand push-up restrito, abdominal rolinho. Ele é um treino voltado para calistenia. O Bruno ele é um calistênico, ele gosta e quer aprender movimentos calistênicos. Então, a estrutura do treino dele, esse primeiro treino aqui, por exemplo, o 8, é justamente isso, voltado bem para calistenia. Aí depois tem o One Arm Pull-Up e o carrinho de mão, que também são movimentos da calistenia. Ou seja, eu vou estruturar o treino dentro do que ele precisa. Um mais com padrão de empurrar, outro mais com padrão de puxar. E aí aqui a gente mescla também com
com membros inferiores, embora não seja o foco da calistenia, a gente observou dentro da academia ali, da academia XTF, que há um ganho quando se trabalha membros inferiores, por respostas variadas, ativação, né? Mesmo que o movimento não tenha, dentro da calistenia, não tenha ativação específica de membros inferiores, quando ele está com essa musculatura fortalecida, aí a gente só tem que cuidar para não ter ganho de massa muscular, né? Por exemplo, você pega um front lever, onde você tem um alinhamento com o seu tronco, com o seu corpo com o chão, segurando uma barra, né? Se eu tiver uma perna muito pesada, isso vai dificultar muito, né? Mas ativação e força eu preciso ter, então a gente estrutura dentro dessa necessidade, né? Aqui, ó, front lever, planche. Então, dentro de 4 treinos, um deles é voltado para membros inferiores, o restante é tudo dentro da calistenia. É o correto? Para o Bruno é o que ele precisa, então a gente consegue direcionar. Agora imagina se todo mundo fizesse o mesmo treino, provavelmente o Bruno não conseguiria evoluir tanto, assim, dentro das necessidades dele, como evoluir de forma individualizada, né? Perfeito. Então, dessa forma, te permite a prescrição individualizada. Isso. Dentro das condições que tu avaliou naqueles primeiros treinos que tu estava conhecendo a pessoa e depois vai fazendo uma rotina de evolução para ele, né? Exato. Por exemplo, vamos... E os exercícios, como tu falou, já tem alguns como sugestões que tu pode ir trabalhando já dentro do sistema. Tem. É configurável, isso é customizado. Eu posso... eu quero colocar um exercício novo aí... eu tenho condições, enquanto usuário do sistema, de fazer isso. Tem, João, olha só. Eu vou usar aqui vou adicionar um treino novo para o Bruno, partindo do 0, tá? Beleza. Então aqui é um treino que ele está me dizendo que é o 12, porque o Bruno tem até o 11 aqui, certo? Então eu venho aqui e escolho por grupamento. A gente trabalha por drops lá, que a gente chama, né? Então eu vou aqui selecionar. Eu quero que essa estrutura de treino seja de 3 em 3 exercícios por drop. Quero que seja por timer. Esses três exercícios nesse drop, ele vai fazer por, 10 minutos, ok? Aí eu vou escolher os exercícios. Por exemplo, eu quero que ele faça o squat, hang squat snatch, ok? Rafa, mas o Bruno tem uma lesão de joelho, tem uma lesão de ombro, tem alguns movimentos não são interessantes. Eu tenho a possibilidade, lá na anamnese, de falar que o Bruno tem tais e tais limitações, tem tais e tais objetivos. Dentro da anamnese, ele vai usar isso aqui como restrição. Quando eu cadastro, os exercícios cadastrados já no sistema, eles já trazem os tags, que é qual o objetivo com aquele exercício, qual é o nível. Por exemplo, snatch não é para qualquer nível, é para o nível 3 acima, por exemplo, né? Agachamento, voltado para membros inferiores, glúteos, e aí a gente numerou todas as musculaturas. E dentro dessas informações que a gente joga para dentro do exercício, quando eu seleciono essa função habilitar restrições, vai só trazer exercícios que o Bruno... É passível de ser prescrito para ele. Exatamente. Por exemplo, vai trazer um exercício de um nível que ele não está, ou um exercício que esteja fora do objetivo dele, ou que seja contraindicado, estão restringindo. Ou que seja contraindicado por algum motivo. Ele não pode movimentar membros superiores. A gente já coloca isso ali e aí ele já começa a trazer. Para a galera que não tem muita experiência, isso é um ótimo recurso. Já começa a restringir. Ou está fazendo as coisas na correria ali, isso aqui também já facilita. Eu não utilizo muito porque eu acho que boa quantidade de exercícios elas podem ser manipulados para ser aplicado por aqueles alunos. Mas para quem procura ter um pouco mais de segurança, e assim eu vou estruturar, por exemplo... Quem está com uma rapidez para montar o treino também, num primeiro momento, talvez, né? Isso, para facilitar. Já restringe, num segundo momento ele pode analisar melhor a situação, né? Exatamente. Aqui eu coloco a quantidade, né? Eu quero que ele faça, 8 repetições. As repetições elas também podem ser bem variadas, tá, João? Aqui, por exemplo, eu posso colocar para esse drop todo, tá? Eu posso colocar que ele vai ter que fazer esses exercícios aqui de forma crescente. Primeira série, 2 de cada. Na segunda série, 4 de cada. Então aqui vamos botar beleza? Então esse seria o primeiro drop dele. Como é que funcionaria? Lógico que teus clientes eles já têm que estar cientes disso, né? Sim. Hang squat snatch, wall ball, abdominal twist ball. Então na primeira série de cada um deles vai fazer 2. Eu vou trabalhar em circuito. Então faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro. Normalmente eles perguntam, qual o intervalo? É você que dá. Eu não vou definir intervalo recuperativo. Lógico, se eu estiver trabalhando força pura com o meu cliente, eu vou falar, dê um intervalo que você esteja apto a executar essa quantidade na próxima vez que você for repetir, essa mesma tensão. Certo. E assim eu vou orientar eles, mas eu não defino intervalo recuperativo, por exemplo. Na segunda série, 4 de cada, na terceira, até dar o quê? Os 10 minutos. Acabou os 10 minutos,
ele vai para o próximo drop, que aí eu estruturo aqui como número 2 para os demais. Então, eu consigo, o interessante de trabalhar com timer é, quando eu estou com 10, na XCF a gente trabalha até com 20 pessoas ao mesmo tempo, cada um com o seu treino. Certo. Por exemplo, é uma forma de eu conseguir colocar todo mundo mais ou menos no mesmo tempo. Por exemplo, eu quero trocar o de drop, eu quero que em um determinado momento todo mundo acabe. É diferente, por exemplo, de uma academia que você passa lá 5 séries de tal movimento com 12 repetições de cada movimento. Tem gente que vai fazer esse mesmo treino em 40 minutos, tem gente que vai levar 1h30 para fazer esse treino. Como a gente trabalha com horário, horário agendado, isso não pode acontecer. Então, o timer ele é bem importante para manter todo mundo na mesma batida, todo mundo no mesmo horário. Né? Lógico, dentro de 10 minutos, o João pode passar por esse circuito aqui 4 vezes, o Caio pode passar 6 vezes, eu posso passar 2 vezes, mas deu os 10 minutos, ok, todo mundo troca de drop, vamos mudar. E o passar a vez ali vai depender do tempo de intervalo que eu estou dando. Exato. E esse objetivo no sentido da recuperação para a próxima execução do movimento. Né? Exatamente. E eu posso também, João, dentro da mesma estrutura, dentro do meu conhecimento como professor, no mesmo treino, nessa mesma situação aqui, por exemplo, eu posso falar para ele, coloca pouca carga e vai o mais longe que você conseguir ir. Mas eu também posso trabalhar força aqui. Falar, coloca muita carga, dê intervalo recuperativo, faça 2 de cada, descanse, faça 4. Em 10 minutos ele vai chegar no máximo em 10 repetições de cada um. Então, a minha estruturação, a modulação da forma que eu vou fazer, ela também... O sistema ele te ajuda a organizar, mas aquele detalhe final detalhe é o humano, que está ali, né? Não tem como substituir o profissional, né? O detalhe humano... O sistema contribui, né? Exatamente. Eu acho que a gente não pode ser substituído, não deve ser substituído nunca. Né, exatamente. O computador vai te montar treino frio, né? Que a gente tem muito app hoje para montar treino, mas ele nunca vai ver o indivíduo como indivíduo, ele vai ver o indivíduo como um número. E dentro desse número ele vai trabalhar. Mas legal isso que tu falou, porque passa para mim, que estou conhecendo o sistema hoje, a clara noção que o sistema vai contribuir comigo, mas eu tenho diversas alternativas de individualizar dentro do treino que o sistema foi montado por mim, ainda fazer alguns detalhes de individualização. Exatamente. Né? Trabalho de resistência, como tu falou, um trabalho de força, eu dou orientações diferentes para dentro daqueles 10 minutos, que é o time do cara, ele fazer aquele treino com aquelas características que eu estou definindo. Né? Exatamente. E eu também não preciso trabalhar com timer, tá, João? Posso trabalhar com o número de séries mesmo. Só a gente vai perder essa possibilidade de ter todo mundo dentro do mesmo tempo. Mas eu posso trabalhar só com séries de forma vai depender tranquila. Como o cara tem o sistema de trabalho. Exatamente, exatamente. A possibilidade aqui são inúmeras. Eu costumo falar nos meus cursos, João, que a qualidade do teu treino ele vai depender muito do conhecimento de causa. Né? O que seria conhecimento de causa? Conhecer as estruturações de treino, conhecer teu indivíduo, conhecer tua estrutura e onde é que tu quer chegar. Tu conhecendo isso, tu vai montar possibilidades mil. Com 10 exercícios, eu tendo conhecimento de causa, eu posso montar muitos treinos. Não posso montar 2, 3, posso montar muitos. Utilizando estrutura diferentes, métodos, sistemas diferentes, e aí vai dentro do que eu conhecer. Perfeito. Para eu montar uma sequência de aulas dentro de uma ideia de periodização, faria a mesma coisa que tu está fazendo. Isso aí é uma sessão de treino que tu estás aqui dando um exemplo para nós, como é que montaria. Exato. Aí eu vou montar essa é a sessão 12, né? Isso. Eu montaria, por exemplo, a sessão 13, com variações, no mesmo esquema. A linha de raciocínio é do profissional. Exatamente. O sistema vem contribuir para agilizar o processo. Lógico que dentro da XCF a gente tem uma linha de trabalho, mas não é esse o objetivo do sistema. O sistema é facilitar o trabalho dentro da tua necessidade, do teu objetivo dentro da tua academia, né? Mesmo aqui a gente só trabalha com kettlebell. Eu tenho clientes do sistema que só trabalham com kettlebell. A linha é deles. A forma que eles vão trabalhar, se vão trabalhar por tempo, se vão trabalhar por número de repetição, aí é cada um que estrutura. A ferramenta está aqui. A possibilidade aí vai dentro do conhecimento. Dentro da XTF, a gente tem alunos que trabalham de formas bem diferentes. Né? Mesmo para quem trabalha, João, por exemplo, aqui na nossa academia, a gente só trabalha com treino coletivo. Mas dentro dessas academias, eu tenho certeza que todas elas já perderam um cliente porque não podiam fazer tal movimento e chegavam lá, tinha aquele movimento, e aí o professor passava sempre algo abaixo, né? Abaixo do que ele precisava fazer, porque não queria forçar, não queria machucar, joelho, dor no joelho, não sei o quê. Ou gestante, a pessoa vem treinando coletivamente todo o período, de repente se viu grávida. Como é que vai ser a estruturação desse treino? Não vou parar porque lá é muito pesado. Não, se você tem o sistema, a galera que vai trabalhar de forma coletiva, mas o teu treino está estruturado ali. Então, casos especiais, mesmo dentro de box de crossfit, dentro de academias de treinamento funcional,
que trabalham de forma coletiva, pode começar a individualizar essa galera. Ah, o cliente sofreu uma lesão. Ah, o cliente descobriu uma bursite. Pode trabalhar de forma individualizada e não ficar mudando em cima da hora, de forma adaptada, o treino do cliente. Rafa, isso que tu falou aí é um negócio interessante para salientar para quem está nos assistindo, porque a ideia é, eu já trabalho, eu tenho uma forma de trabalho, ele é coletivo, mas o sistema abre a possibilidade de, sem abrir mão da lógica do meu trabalho, que é coletivo, para um ou outro cliente eu fazer uma abordagem mais individualizada, porque ele necessita daquela abordagem, como tu falou, uma lesão prévia, alguma coisa assim, ou um treino que está muito aquém das condições dele, eu poderia potencializar esse treino. Então eu posso ainda manter um padrão que, digamos, é o padrão da minha academia, treinos coletivos, mas dessa forma me permite dar aquele toque individualizado, né? Para aquele cliente em especial, para aquele cliente em particular. O sistema te permite, como você está falando, esse tipo de abordagem. Isso, e manter, né, João, manter esse cliente contigo, né, não excluindo ele ou perdendo ele, e ele pode ser direcionado, por exemplo, como tu falou, às vezes o cara está muito acima da média da galera e tu vai montar um treino para ele e ele vai achar o máximo isso, assim também como eu posso estar recebendo clientes novos e eles ainda não estão no nível ideal para eu aplicar aquele volume e intensidade que eu aplico nos meus treinos coletivos. Adapto ele, chego ele onde eu quero e aí depois eu coloco na coletividade. Lógico, isso sem falar das outras funções do sistema, de administração, de agendas, financeiro, tudo, né? Mas na parte estrutural de treino é uma coisa que a galera está curtindo muito, essa possibilidade, que às vezes não se pensa muito, né? Legal.